Fala galera, meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as duas principais opções de investimentos das caixinhas do Nubank. Aqui no caso, o RDB de resgate imediato do Nubank e o Fundo no Reserva Imediata. Qual desses dois pode ser a melhor opção para você investir nas caixinhas do Nubank? É justamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer as principais características desses ativos e falar para vocês qual vale mais a pena dependendo da situação que você se encontra hoje. Então, se você quer saber todas essas informações e quer saber qual dessas opções vale mais a pena para você, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui na tela inicial do Nubank, aqui na tela principal. Aqui, como eu sempre falo, a gente tem várias funções diferentes muito úteis, como cartão de crédito, Pix, empréstimos, a gente tem compras com cashback, compras com desconto e muitas outras coisas. Inclusive, a gente encontra aqui também o foco do vídeo de hoje, que são investimentos e principalmente aqui investimentos nas caixinhas do Nubank, que fornecem essas duas opções que eu vou trazer no vídeo de hoje para vocês, que eu vou falar sobre para vocês. E para falar sobre essas opções de investimentos aqui do Nubank, a gente tem que acessar a plataforma que fornece essas opções, essas caixinhas, esses investimentos e tudo mais. E para isso, basta a gente clicar lá embaixo no símbolo de cifrão. Aqui no caso, a gente vai ter opções de acompanhar o nosso dinheiro e opções de seguro, seguro de vida, seguro celular, e lá em cima as caixinhas do Nubank, investimentos, diversos, ações, fundos imobiliários e outras coisas, e também criptomoedas se você tiver interesse. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa função de criptomoedas e sobre investimentos. Se você tiver interesse nesses temas, eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar esse vídeo e ter mais informações sobre essas opções aqui. Mas o foco do vídeo de hoje mesmo são as caixinhas do Nubank e as opções que estão dentro dessa caixinha, que no caso é o RDB que eu falei para vocês e o Fundo no Reserva Imediata. Então, para falar mais sobre eles, eu vou clicar aqui em caixinhas e aqui a gente vai ter as nossas caixinhas do Nubank disponíveis. Aqui no caso, eu só tenho a reserva de emergência. E é nessa reserva de emergência que a gente vai encontrar a opção de RDB de resgate imediato no Nubank, porque somente ela tem essa opção de investimento. Então, para falar para vocês sobre essa opção, eu vou clicar aqui em reserva de emergência e posteriormente eu vou clicar aqui em rendimento. E aqui em rendimento a gente vai ter várias informações legais e interessantes, mas o foco para você entender mais sobre esse investimento é clicar aqui em sobre o RDB. Aqui em sobre o RDB a gente vai ter as principais informações relevantes. A primeira delas, investimento mínimo de R$1, ou seja, é um investimento muito acessível, e o resgate é imediato, ou seja, assim que você pedir, o dinheiro vai estar na sua conta para você utilizar. Não importa o horário, não importa o dia, não importa se é dia de semana, se é final de semana. Se você pedir, se você resgatar, o dinheiro vai estar na sua conta imediatamente para você utilizar como você quiser. Além disso, como a gente pode ver aqui embaixo, esse investimento rende 100% do CDI exatamente. Ou seja, você tem a garantia de que você vai receber sempre 100% do CDI com liquidez imediata. Ou seja, o seu dinheiro vai render todos os dias 100% do CDI. Você pode resgatar quando você quiser. E além disso, é claro, você tem a garantia do FGC. Caso aconteça qualquer coisa com o Nubank, caso o Nubank venha a falir ou caso o Nubank não consiga pagar esse RDB, você tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, de que vai receber o seu investimento e os rendimentos que o Nubank prometeu. Então, é um investimento muito seguro e que rende sempre 100% do CDI, o que é muito bom, é basicamente a nossa taxa básica de juros. E o imposto aqui no caso é o padrão para todo investimento de renda fixa, que é basicamente IOF nos primeiros 30 dias, depois desses primeiros 30 dias o IOF é zerado, e imposto de renda que varia entre 22,5% a 15% dependendo do tempo que você deixa o seu dinheiro investido. Mas esses são impostos padrões para todos esses tipos de investimentos que a gente vai falar hoje. E agora eu vou falar sobre a outra opção, o Fundo no Reserva Imediata. E para falar sobre ele para vocês, eu vou criar uma caixinha aqui nova para mostrar as principais características desse ativo. E para aproveitar, eu vou mostrar para vocês como se cria uma caixinha do Nubank também. Então eu vou clicar aqui embaixo em criar caixinha na tela inicial das caixinhas. Depois disso eu vou selecionar um objetivo que eu quero. Você pode selecionar o que você quiser, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira. Você pode colocar aqui o seu objetivo da sua vida, por exemplo. Então eu vou clicar aqui em qualquer um,
vou prosseguir aqui com o nome e depois eu vou colocar que eu não sei o tempo que eu quero deixar esse dinheiro investido. Então eu vou clicar aqui em não sei e vou prosseguir. Depois disso eu coloco o valor que eu quero colocar na caixinha. Aqui no caso eu vou colocar apenas R$1 como exemplo e depois vou prosseguir. Depois de colocar o valor, você vai ter que selecionar a aplicação que você quer investir esse dinheiro. Então aqui no caso, se você clicar aqui em trocar, você vai ver que você tem duas opções. O fundo no reserva imediata, que é o foco do vídeo de hoje, e o RDB de resgate diário, que é basicamente a mesma coisa que o outro RDB que eu falei para vocês, só que ele não tem resgate imediato, então ele já não vale muito a pena. Só que aqui no caso do fundo no reserva imediata, a história é outra. Por quê? Porque aqui, como vocês podem ver, ele rende 113% do CDI. Ou melhor, ele rendeu nos últimos 30 dias 113% do CDI. Então ele tende a render um pouco mais do que o RDB de resgate imediato se o Nubank conseguir investir em boas aplicações e conseguir boas rentabilidades para você. Só que isso aqui pode variar. Em alguns meses você pode conseguir 113%, 112%, 118%, 100% até se o Nubank não conseguir uma rentabilidade maior. Enfim, esse investimento aqui varia, mas está sempre próximo dos 100% do CDI. Aqui no caso, nos últimos 30 dias, 113%. Então a tendência é que esse fundo renda um pouquinho mais sempre que o CDI. Aqui no caso, nesse mês em questão, rendeu 13% a mais do que o CDI. Só que tem um pequeno porém, aqui já muda algumas coisas em relação àquele RDB de resgate imediato, já que o resgate é em até um dia útil. Ou seja, se você resgatar hoje, o seu dinheiro vai cair na sua conta para você utilizar somente no dia seguinte. Isso se você solicitar o saque depois das 2 horas da tarde. Se você pedir depois das 2 horas, o dinheiro vai cair na sua conta no dia seguinte. Se você pedir antes das 2, ele pode cair no mesmo dia. Então é uma liquidez boa, você consegue em até um dia útil, é uma liquidez bem boa, só que nada comparado à liquidez imediata do outro investimento. Então em termos de liquidez, a outra opção é melhor. E aqui nesse fundo também o investimento mínimo é de R$1, assim como era no RDB de resgate imediato. Só que se você for pesquisar a fundo, você vai ver que esse fundo aqui tem custos adicionais a mais, que são taxa de administração e taxa operacional, custo operacional que o Nubank cobra de você. Que aqui no caso a taxa de administração é de 0,3% ao ano sobre o valor que você investiu e a taxa de custo operacional é de 0,06% ao ano sobre o que você investiu. São taxas muito baixas se comparados com outros investimentos por aí, com outros fundos por aí, mas mesmo assim você está pagando uma taxa a mais do que você pagaria investindo no RDB de resgate imediato. E agora que você sabe mais sobre essas duas opções, qual será que é melhor para você utilizar nas suas caixinhas do Nubank? Bom, primeiramente, depende. Por que depende? Depende do prazo que você pretende utilizar e depende da sua necessidade e da rentabilidade que você busca. Como assim? Por exemplo, o RDB de resgate imediato é muito bom para uma reserva de emergência, porque você pode sacar ele, resgatar ele quando você quiser. Não importa se é final de semana, se não é dia útil, não importa o horário, você consegue sacar quando você quiser, independentemente de horário e tudo mais. Já no fundo no reserva imediata, você não consegue resgatar quando você quiser, porque nos finais de semana você não consegue resgatar. E se você solicitar o resgate depois das 2 horas de um dia útil, esse resgate só vai ser efetuado no dia seguinte. Então, se você precisar de dinheiro imediatamente, o fundo no reserva imediata não vai conseguir suprir essa necessidade. Por isso, para reserva de emergência, o RDB de resgate imediato é muito melhor. Agora, se você tem certeza que não vai precisar do dinheiro de forma alguma, esse é um dinheiro para você guardar para o futuro, para algum objetivo específico, o fundo no reserva imediata faz mais sentido. Por quê? Porque atualmente ele rende mais, ele tende a render mais no longo prazo do que o RDB de resgate imediato. E além disso, por não precisar dele agora, você não vai ter problemas com o resgate, porque você não vai precisar resgatar. Então, em termos de rentabilidade de investimento que você não vai precisar hoje, o fundo no reserva imediata é melhor porque ele rende mais atualmente, apesar das taxas que você vai pagar investindo nesse fundo. Acredito que apesar das taxas, ele ainda vai render mais do que o RDB de resgate imediato. Só que, como eu falei, você não vai conseguir sacar imediatamente. Então, se você precisa imediatamente, pode precisar, não invista no fundo no reserva imediata, invista no RDB de resgate imediato. Agora, se você só busca mais rentabilidade e não precisa desse dinheiro imediatamente agora, o fundo no reserva imediata faz muito mais sentido. Então escolha dependendo do que você busca, como eu falei aqui agora.